Olá a todos, sejam bem-vindos ao Saturno Podcast, seu podcast para literatura, atualidades e arte. Bom, no episódio de hoje vamos cobrir algumas notícias, vamos falar sobre atualidades. A primeira notícia de hoje vamos falar sobre os recentes protestos contra a imigração que atingiram o Japão, Inglaterra e Austrália, entre outros locais, mas focar mais nesses três. Bom, a questão da imigração, antes de tudo, principalmente no caso europeu, vem de um zeitgeist europeu do final do século XX e início do século XXI mais liberal, muito progressista, onde existiu certa negação do passado, nós oprimimos muitos outros povos e precisamos retribuir isso de alguma forma, não pode ficar assim. E esse sentimento fez com que o europeu sentisse culpado e quisesse de alguma forma retribuir o que ele fez, assim, ele tentar consertar de alguma forma um suposto crime dos seus ancestrais. Mas como fazer isso? Bom, vamos abrir a porta para povos menos favorecidos, para povos que não tenham tanta condição de viver tão bem quanto nós. Então vamos chamar os paquistaneses, os indianos do subcontinente, principalmente para a Inglaterra. Vamos ter também os árabes, principalmente após a guerra da Síria, que fez explodir uma crise migratória imensa na Europa, que eles subiam pela Turquia e o Erdogan fez basicamente servir de barganha e negociar qualquer coisa com a União Europeia. Eu estou cheio de imigrante aqui, se vocês quiserem que eu solto aí. E também pela Grécia, muitos cruzando o Mediterrâneo de barco, chegando no sul da Itália, na Sicília e sul da Itália. Bom, esse é o cenário europeu. No Japão, nós temos um cenário mais também de crise demográfica. Não que a Europa esteja muito bem demográfica, não. Ela está horrível demograficamente. É um fenômeno nunca antes visto no mundo, tamanha queda demográfica ao redor dos países ocidentais. Mas na Ásia está pior. Coreia do Sul, o Japão está muito ruim nisso. Está basicamente ocorrendo suicídio demográfico. A população está ficando muito velha, não está nascendo gente. Os mais jovens estão tendo que pagar pelo sustento dos mais velhos, com aposentadoria, as pensões, e através dos impostos que eles pagam, no trabalho duro que eles pagam. E os jovens japoneses não vivem bem, principalmente que também coreanos não vivem bem, vivem em condições complicadas. Você mora no Brasil, vai dizer que eles moram pior que a gente? Não, animal. Mas não é bom para o padrão deles. Não é uma condição boa, eles trabalham muito e não têm uma vida que é condizente com o quanto eles trabalham. Qual a solução do governo japonês contra isso? Vamos chamar pessoas de fora. Vamos chamar pessoas que não têm nada a ver com o ciclo cultural japonês, porque o Japão recebeu imigrantes brasileiros, limpo-brasileiros, acho que seria o termo correto, descendentes de japoneses que moravam no Brasil e outras etnias aqui, durante basicamente todo o século XX e XXI. Muita gente foi morar lá e não causou problemas. Eventualmente, algum roubo, uma questão assim, porém, nada muito gritante. Agora começaram a chamar pessoas que são totalmente de fora do ciclo cultural japonês. O problema, além do Japão não ser um país que nunca foi conhecido por ser muito aberto a povos diferentes do seu, foi muito fechado, ao contrário da China, que foi mais cosmopolita, o Japão sempre foi fechado. Uma ilha que até o século XIX preferiu se isolar do mundo. Então, essa chegada de imigrantes lá não fez bem, ainda mais que indianos andam causando problemas não só no Japão, mas na Inglaterra também. As visões quando enxergam mulheres é diferente, isso causa certo aumento em número de estupros em muitos casos. Mas isso culminou agora nas recentes manifestações. No Reino Unido, nós tivemos manifestações na cidade de Falkirk, na Escócia, que houve um caso de meninas que lutaram contra homens que tentavam estuprá-las, não me recordo bem o caso, mas lutaram contra agressores. E autoridades britânicas não levaram isso muito bem. Isso causou uma sensação certa de martírio, de essas pessoas que lutaram serem vistas pelo povão, pela população, como heroínas, garotas. Os liberais, os trabalhistas no caso, que na Inglaterra, pessoas mais do establishment europeu, vão acusar as manifestações e acusam de serem racistas, nazistas, mas segundo eles mesmos não poderia estar mais longe da verdade. No caso inglês, o Partido Conservador Britânico, aquela porcaria, nesse século agora XXI, eles tiveram uma péssima coordenação do sistema migratório.
Você pensaria que um partido conservador seria restritivo nesse quesito, né? Mas não, eles foram bastante abertos. Até assusta como eles ainda se chamam conservadores nesse sentido. E o governo atual do Keir Starmer também é um governo horroroso, que representa as piores características que uma pessoa europeia possa ter para liderança. Não é popular em lugar nenhum na Inglaterra hoje em dia. E com isso causou as manifestações para estourarem, e até o setor da direita inglesa, né, o Partido Conservador tradicional, Winston Churchill, entre outras figuras que foram participantes, está fraco. Está muito fraco. Talvez no seu pior momento. E digamos que ele não é direito suficiente para o eleitorado. Notou agora o Reform UK, um partido novo, de direita mais anti-migratória, bem mais forte e mais alinhado a esse novo zeitgeist mundial, de um retorno mais à tradição, a mais talvez um nacionalismo, mais alinhado a essa causa, um populismo também pode se argumentar. O Reform UK agrada mais jovens, atrai mais jovens para o seu eleitorado, porque o liberalismo europeu, esse clássico que nós vimos agora, virou uma coisa de velho. Está virando uma coisa de millennials mais velhos, principalmente, e gerações anteriores. Não é uma coisa para os jovens, não é uma coisa que agrada os jovens. É aquele negócio. O jovem tenta ser diferente. Aqueles valores ali que foi colocado para ele, cara, geração milênio teve sentido não acreditar em nada, tudo mais, não faz sentido agora. Ele não se enxerga como culpado por pecados de gerações anteriores. Não, alguns até se orgulham disso. Não vou fazer juízo de valor aqui, mas é verdade. Então, é um retorno. É um retorno do homem europeu, como o Orlando Lima já falou alguma vez, se não me engano foi ele. Cara, o europeu não é um povo que sempre foi receptivo, não é um povo nesse sentido, é um povo guerreiro. É um povo que lutou guerras mundiais. Duas guerras mundiais foram ali, elas destruíram o continente. Foi um povo que já conquistou continentes inteiros. Eles não são o povo de venha morar na minha casa. Não, eles invadem a sua casa. São imperialistas. E é um retorno a essa tradição. O quão longe vão conseguir? Eu não sei. E eu pessoalmente acho que a Europa não tem muitas condições hoje em dia de ser nem perto do que ela já foi. Com as potências que nós temos hoje em dia, com a capacidade que elas têm hoje em dia. Porém, é alguma coisa. Na Austrália também tivemos essa manifestações de anti-imigração. A Austrália, que é um país também englobado no ciclo ocidental. Foi em Melbourne e Sydney que exigiram o fim da imigração em massa. A Austrália está chegando no limite, os manifestantes disseram, e o governo continua trazendo mais pessoas. Abre aspas. Nossos filhos estão tendo dificuldade para conseguir casas. Nossos hospitais temos que esperar 7 horas. Nossas estradas, a falta de estradas também, disse um manifestante. Bom, não vou comentar muito na Austrália, não é um caso que eu tenho um amplo conhecimento de política australiana, muito longe disso. Porém, ilustra como não só é o caso europeu, é o caso ocidental inteiro, de não querer mais receber imigrantes em seu país. E de descontentamento com a autoridade vigente no país, de classes políticas que estão ficando velhas e não deixam espaço para mais jovens. Porque no final é isso. No final, nós temos o quê? A geração boomer, a geração velha, os idosos, eles não saem do poder. No caso, surge uma geração X, assim, mas as cadeiras realmente importantes ainda estão com os boomers. Eles, como não saem das cadeiras, não tem uma troca, não tem uma jovialidade no governo. Então, o governo fica com as ideias do passado, fica com as ideias de gerações anteriores. E nós aqui, geração Z, geração Millennial, e agora geração Alpha também, geração Beta, não somos representados por isso. As pessoas não são representadas por isso. E nós temos outras ideias. No caso, no Brasil, tem o caso agora do Joinville, do vereador, mas não é um problema ainda muito grande de imigração pra gente. Porém, nós também aqui não somos representados pelos próprios governantes, pelos próprios idosos que nos governam. O Lula é um velho em decadência.
O Bolsonaro é outro, é um velho em decadência. Então, não há representação. Mas, só para não fugir muito do assunto, na Europa e no Ocidente, em geral, é esse sentido, esse sentimento. Quando o boomer ainda tem essas ideias de liberal, de progressismo, seguido da geração cis alguns, o jovem geração Z não é mais assim, não tem mais essa ideia, ele quer botar as ideias dele. No Japão até surgiu recentemente um partido da direita que ainda queria botar no rabo dos velhos. Queria que os velhos começassem a pagar agora e os jovens não vão bancar mais os velhos. E eu pessoalmente acho isso fenomenal. Eu quero mais jovens crescendo na política no mundo todo. E no Japão, o caso também agora é um projeto de pessoas chamadas imigrantes, porque, como eu disse, o Japão está cometendo um suicídio demográfico, a população está caindo em níveis absurdos e você está chamando pessoas de fora. Africanos, indianos, as pessoas que chegam de fora acabam trazendo outra cultura com outro ciclo cultural que não condiz com o japonês, não condiz com nada. E lógico que ia dar problema, meu amigo, lógico que ia dar problema. Não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. Se tá dando problema no mundo todo. O Trump foi eleito com a pauta de imigração fortíssima. Fortíssima. Você achou que não ia dar problema? Pelo amor de Deus, né, camarada? Lógico que ia dar. Mas mesmo assim, fizeram. Até porque eu não vejo para onde o Japão vai correr. Ninguém conseguiu solucionar essa questão de natalidade e demografia. Porém, lógico que deu problema, manifestações fortes, país com problemas. Resultado, manifestações. E o que eu acho que isso vai dar é que vai só fortalecer mais políticos de direita. Vamos ver de novo mais políticos, como eu disse, populistas, anti-imigração, principalmente com o voto da geração Z e Alpha, quando a Alpha puder votar, claro. E vai continuar assim, por tempo indeterminado até as problemas ser solucionado, se for solucionado, porque eu não sei como solucionar mais esse problema na Europa. Eu acho que vamos ver uma contínua radicalização por tempo crescente, que só vai crescer cada vez mais, e é isso. Não vamos ver um fim, não vejo um fim no horizonte tão cedo. Agora, passando para outra notícia, vamos falar sobre o julgamento do Bolsonaro. Voltar para o Brasil agora, problemas menores aqui que temos aqui. Bom, o Bolsonaro vai ser julgado, né? A tentativa de golpe, que todo mundo já está sabendo, que acharam minuta de golpe, planejamento, e o animal não soube esconder direito, então ele vai ser preso. Não tem muito o que dizer aqui. A questão do Bolsonaro, vou dar aqui minha humilde opinião. Eu acho que ele realmente tentou cometer um golpe. Porém, como os militares não apoiaram ele, e as pessoas que o cercam são muitas vezes incompetentes, ele foi pego. Ninguém soube esconder direito e vai ser preso. Não tem pra onde correr. Podemos falar aqui algumas coisas a se considerar. Primeiro, quando ele for preso, porque eu acho que ele vai, só tenho dúvida se vai ser em regime fechado ou vai continuar no regime que ele está agora. Porque eu não sei se o Bolsonaro aguenta ficar preso em regime fechado. Está no sentido de saúde, eu não sei se ele aguenta. O que dizem que o Bolsonaro está bem mal. E eu não sei até onde vai, até onde levariam ele. Se ele for preso, eu não acho que ele vai conseguir fazer um evento com a aura que o Lula fez. Porque o Lula, quando foi preso, ele fez um evento assim para formar aura, basicamente. Na sede do partido, no ABC Paulista, foram lá buscar ele, e ele, câmera pra caralho, foda. Ele entrando no carrinho lá e foi. O Bolsonaro, cara, eu acho que se ele for preso até em regime fechado, meu irmão, ele vai na buchice, cara. Ele vai sem ninguém lá, não fazendo nenhum evento de marketing, e vai todo mundo ficar olhando. Agora, o pós, que eu acho mais interessante. O pós desse evento, como é que vai ser? Primeira coisa, nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que estão fazendo lá a cagada deles lá no Grande Satã do Norte, eles provavelmente devem alardear isso com o governo, com os contatos que eles têm no governo americano
principalmente pessoas ligadas a Marco Rubio. Cara, eles vão alardear essa situação num nível nunca antes visto. E eu não sei até onde o governo americano vai com essa aposta. Se eles vão querer seguir, se eles vão querer realmente fazer uma sanção agora absurda contra o Brasil. E eu, sinceramente, não sei até onde isso vai beneficiar a causa deles, né? Porque, supondo o governo brasileiro cede, aí o Bananinha pode voltar. Vocês acham mesmo que ele vai ser recebido como herói, cara? Eu não acho. Eu não acho. Se ele for, até se ele voltar, pô, ele vai ser visto como um dos maiores traidores da história brasileira, porque ele realmente o é. Ele realmente foi bandeado para outro país, contra o seu próprio país, fazer propaganda contra a sua própria nação. E, agora no Brasil, partidos do Centrão. Valdemar da Costa Neto, Kassab, eles finalmente vão chegar a poder olhar para o céu e falar obrigado Deus, porque eles não são mais obrigados a aturar esse idiota. Então, o que esses caras devem fazer? Eles devem agora finalmente poder abraçar de todos os jeitos o Tarcísio e botar ele como candidato. Porque é isso que eles querem para promover um acordo no ano que vem, como o Impera diz, o grande acordão. Porém, para isso precisa do Bolsonaro preso. Porque o Bolsonaro está se limitando a não apoiar o Tarcísio. Porque realmente, pro Bolsonaro, cara, estrategicamente falando, pensa o seguinte: tu vai apoiar o Tarcísio, beleza. O Tarcísio falou que a primeira coisa dele é dar indulto pro Bolsonaro. Porém, vai estourar depois, cara. Porra, a transferência de voto já foi feita, a transferência de fanbase já foi. O Tarcísio vai ser o representante da direita agora no Brasil, direita entre muitas aspas. E beleza, eu não acho que o Tarcísio faria um governo assim bolsonarista, porque o Tarcísio não tem esse perfil. O Tarcísio é o técnico, ele é um técnico. O Tarcísio está na mentalidade do técnico, de ser um tecnocrata. Então ele vai assumir ali, vai agradar as cortes que colocaram ali, as elites que o promoveram, vai dar um indulto pro Bolsonaro, pro chefe dele, vai fazer um governo institucionalmente bom, mas não perfeito. E eu não sei se isso realmente vai parar um processo de radicalização no Brasil, que tem um outro fator. A questão do STF. Beleza, Bolsonaro foi preso. Agora, o inquérito vai parar ou vai continuar indo mais gente? Porque se sacudir, amigo, pode cair até o bolsonarismo acabar. Eu acredito que o Alexandre de Moraes já está no nível assim que ele transcendeu simplesmente ser um juiz. Hoje em dia ele virou uma figura política quase de cultura pop brasileira. Ele é uma das figuras que compõe hoje em dia o panteão de figuras que a maioria da população conhece, pro bem ou pro mal. Então não vejo possibilidade dele só voltar a ser um ministro normal. Tem pessoas ainda para se investigar nesse caso ele queira. Tem pessoas para procurar. E eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai procurar pessoas ainda que estão envolvidas com crime, com a tentativa de golpe. E isso vai inflamar ainda mais a base bolsonarista, que vai continuar só crescendo de radicalização. E eu acredito que favoreceria um discurso para o Tarcísio vir na campanha. Porque temos que considerar também quão bem está o Lula para a próxima eleição. Se ele já virou o velho caquético, já virou um Joe Biden, se ele ainda está inteiraço, como é que vai ser? Como ele vai estar? São perguntas que nós devemos considerar para a próxima eleição. Eu acho que vai dar Tarcísio. Eu pessoalmente acho que vai dar Tarcísio, mas não duvido de um governo Lula ter sido um próximo governo Lula vindo. Porque o velho basicamente ressuscitou depois da cagada do Eduardo Bolsonaro. Ele ressuscitou. Porque deu razão para ele continuar lutando, deu motivo, deu tudo. E agora ele vai usar disso até onde ele puder. Que ele não está errado. A culpa é totalmente dos bolsonaristas ter revivido ele. Eles tinham tudo na mão. Era só esperar a eleição que eles podiam ganhar. Porque o Lula estava no pior momento de todos sua carreira presidencial. Mas conseguiram dar o que ele queria. Conseguiram dar uma causa, um inimigo. Deram uma narrativa. E agora, ele tá pronto para uma próxima eleição, cara. Ele vai chamar os bolsonaristas de traidores, porque muitos são de verdade, são traidores da pátria, traíram a bandeira. E eles que têm um discurso supostamente patriota, na narrativa eles estão defendendo a liberdade, e realmente isso pega para a base deles. Mas qualquer pessoa que tenha um cérebro, que no Brasil não são muitas,
mas as pessoas que têm cérebro não enxergam desse jeito. Inclusive, bom acrescentar, eu tô assim, achando estranho como tem pessoas agora que libertários de internet que agora estão concordando com o Bolsonaro firme e forte nesse sentido assim de anistia, né? Porém, cara, esse só mostra pra mim como libertário no Brasil nunca vai dar em porra nenhuma com o libertarianismo. Eles estão formando tentativa de formar uma elite intelectual que, cara, no final não vai dar nada. Você vai ter só um bando de gente conversando sobre ética. Porque, pô, eles não se esforçam para criar um partido, porque muitos têm ojeriza a entrar na política, porque dizem que isso é antiético. Mas ao mesmo tempo eles querem ficar dando pitaco disso e falar tal coisa antiética, que não sei o que. Cara, se você não tiver lá pra entrar, pô, só vão comer teu cu enquanto der. Só vão comer teu cu. Porque, pô, você é um bucha. Você é um nada, cara. Brasileiro médio, porra, ele acredita em ideias abstratas, em vibes. Porra, brasileiro, você é contra bandido? Sim, sou contra. Aí surge um partido que é contra bandido e vai votar. Principalmente que segurança pública é a pauta que mais move o Brasil hoje em dia. E cara, quando você tá vendo algum libertário tentando entrar nesse debate público, não debate de Twitter, importante. O MBL, por exemplo, que também era um movimento só de internet agora, começou a aparecer em pesquisa eleitoral. O Renan Santos, o presidente, apareceu em pesquisa eleitoral. Com 2%, não é muito, mas para a primeira pesquisa de um partido que está sendo recém-criado é bom. Eles entraram com partido, eles criaram. Eu não vejo nenhum libertário criando nada, e por isso que eu acho que o ancapismo no Brasil vai dar em nada. Vai ficar sempre um movimento restrito à internet, e cada vez mais libertários vão pular para fora do movimento deles, porque não tem tato na realidade. As pessoas querem coisa para mudar realmente a vida delas. Eu não vou ficar discutindo ética para no final acontecer nada. Mas, retornando agora ao assunto depois desse breve desabafo sobre o ancapismo no Brasil, o futuro que eu acho que vai ser um governo Tarcísio, que vai ser um pacificador nacional. Pacificador no sentido de que ele vai apaziguar todo mundo que der. Vai dar um indulto pro Bolsonaro. O Bolsonaro provavelmente vai ficar na irrelevância política pro resto da vida dele. O Eduardo Bolsonaro nunca vai voltar pro Brasil. Nunca. Vai ficar um perpétuo suposto autoexilado lá fora. Porque no momento que ele pisar aqui, ele vai ser preso por traição ou o que seja. E vai ser assim. Aí seria curioso nós vermos como é que vai ser em 2030. Porque o Tarcísio vai fazer um governo... Se eu tivesse que chutar, ele vai fazer um governo muito a lá JK. De fazer muita obra, fazer muito desenvolvimento, vai rasgar esse país de linha de estradas agora. E vai fazer um combate bem palmole contra o crime organizado. Porém, cara, se o governador não apoiar e, porra, não tiver nada mais forte, o crime só vai crescer. Aqui no Rio, por exemplo, durante o governo do nosso excelente, divino governador Cláudio Castro, uma figura exemplar, notória, o crime só cresceu. O crime já era grande e piorou muito. Assim, quem mora aqui sabe. O crime dos últimos anos no Rio nunca esteve tão ruim. Nunca esteve tão ruim. Por mais que ele seja esses aí 500 aspas de direita, ele tá fazendo nada contra o crime, cara. Aqui em casa a gente nunca chegou a ouvir tiro. Há não muito tempo agora a gente conseguiu ouvir de um confronto de um morro que não é aqui perto exatamente, mas não é longe. Cara, primeira vez. E onde nós estamos vendo alguém fazer uma coisa contra? Porque não era briga de polícia contra bandido, como muitos pensam. De, não, a polícia é fascista, ela sobe ali, dá tiro em todo mundo. Não, meu amigo. É briga de bandido contra bandido. De CV contra TCP. De terceiro comando contra comando vermelho. E nós, cidadãos, estamos no meio do fogo cruzado. Então, essa questão de segurança pública, eu já tô cansado de ver só assim, não, vamos enfrentar com inteligência, que não sei o que. Cara, não dá. Isso não funciona mais. Tem que ter uma guerra, alguma coisa realmente de verdade que vai mudar a vida das pessoas, cara. Porque cansou. Cansou. Porque nós estamos a um ponto da barbárie. E já estava falando barbárie em alguns lugares.
Porque quando o bandido captura a facção de um pega um membro de outra, meu amigo, eles não fazem bonito não. Eles não fazem bonito não. Matam e matam muito feio. Cortam dedinho por dedinho, depois tá com fogo no que sobrar, ou pior. Regiões aqui no Rio Negro tira corpo de saco. Em lata de lixo. Sim, lata de lixo normal que você, transeunte normal, poderia estar usando. Então, tem que ter algum confronto de verdade. Eu não acho que o governo Tarcísio seja aquele que vai resolver isso. Por mais que o Tarcísio seja uma pessoa que, durante esse governo de São Paulo, a polícia tenha aumentado sua efetividade no quesito matar bandido, eu não acho que isso seja o suficiente para o Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro você teria que fazer quase uma operação de guerra mesmo se tu quisesse realmente acabar no supo na bala. Porque você teria que... Por exemplo, eu ocupei um morro. Ocupei um morro, o Sovaco Suado, por exemplo. Minha invenção aqui. Beleza, agora o morro do lado do Sovaco Quente ainda tá com bandido. E quando a polícia sai do morro, cara, os bandidos daquele morro ali só vão entrar para aquele. Então vai continuar a mesma coisa na prática. Aqui nós temos muito isso. Um morro do CV, a polícia sobe, mata todo mundo, os bandidos do CV fogem. Aí o TCP vai lá e toma no dia seguinte. Aí depois de alguns meses o CV invade de novo e começa a guerra e o CV retoma. E isso não é nada. Isso não funciona pra nada. Só faz mais tiro. Só faz mais tiroteio em vão, mais gente que vai morrer de bala perdida no meio do caminho. E isso assim, não estou defendendo assim que a polícia carioca é a coisa mais honesta do mundo, porque não é. Não é. Tem muito problema aqui de bandido, de policial bandido, de policial que virou miliciano, policial que trabalha pro bicho, policial que recebe propina, policial que faz blitz falsa. Só que tem a beça. Mas, ainda é pela polícia que temos de ganhar contra o crime organizado. E se nós não ganharmos, meu amigo, Rio de Janeiro acabou, pode explodir a cidade e acabou. Que no longo prazo só vai piorar. Agora foi um desabafo muito grande sobre segurança pública, mas é verdade. Não retiro nada que eu falei aqui. O problema do Brasil hoje em dia não é ficar discutindo anistia. Eu acho essa pauta, como eu disse, muito bunda. A pauta hoje em dia tem que ser luta contra o crime organizado. O PCC, por mais que não tenha aqui, cara, eles estão no mercado de ações, eles estão na Faria Lima. Porra, o CV aqui, eles não estão na Faria Lima, mas eles estão na guerra da Síria, eles estão na guerra do Iraque. Eles estão se matando aqui com equipamento de guerra. Pô, eles começaram a usar drone. Camarada, eles começaram a usar drone. De pegar dronezinho e de mandar pra facção do inimigo. E, cara, a gente só fica aqui no meio do caminho, o governo vai rasgar o país de estradas. Se for o próximo governo do PT, boa sorte, não vai acontecer nada. Porque a esquerda brasileira tem um problema seríssimo de não conseguir falar da questão do crime organizado da forma correta. E só deixa a gente preso aqui e pronto, vai ser isso. Agradeço você que ficou aqui até o final. Já peço para deixar seu like de novo, para deixar sua inscrição no canal, se inscrever no canal de cortes também. E valeu, até o próximo episódio.